Eu sempre gostei muito de poesia, esse sempre foi meu gênero literário assim, predileto, então eu comecei assim a amar leitura com aquela coleção Para Gostar de Ler, Nossa, que poesia, nostalgia. né? Não é? Assim, eu tenho esse livro meu até hoje, de quando eu Sim, tinha, sei sim, sim. lá, 10 anos de idade. E aí eu acho que essa prosa poética reflexiva foi uma coisa assim que foi um acontecimento na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa também muito reservada, assim, muito observadora do mundo, das pessoas. E aí eu encontrei ali essa comunicação, essa afinidade, e aí eu segui lendo outras coisas. Mas a Paixão Segundo GH eu só fui ler com 28 para 29 anos. Demorou. Uhum. Mas esse livro foi o livro que mexeu comigo. A Entende? Marcela Assim, eu fala. amando, afinidade, sempre, sabe, selecionando frases, assim, guardando coisas, né, na minha cabeceira, nos meus escritos, nos meus diários, tudo certo. Mas A Paixão Segundo GH, daí não, foi uma leitura mais desorganizadora, né? Eu acho que isso seria Nossa, esse é um um ótimo termo. adjetivo. É um ótimo adjetivo. E aí eu não sabia fazer uma reflexão racional, uma elaboração sobre o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia dizer, nossa, eu estou sentindo tais e tais coisas, esse livro está provocando uma mudança na minha vida em tal aspecto. Não, não era assim. Eu não sabia o que estava acontecendo. E eu comecei a escrever muito. E esse foi meu primeiro contato assim, com esse livro. Eu nunca poderia imaginar que um dia ele viraria um filme, muito menos que eu fosse fazer essa personagem, GH. Bom, aí passam alguns anos e eu já tinha uns 34, por aí, 35, porque eu tinha acabado de filmar Capitu com o Luiz. E depois de Capitu, né, na sequência de Capitu, ele me convida para fazer a GH, no filme que ele iria dirigir, A Paixão Segundo GH. E aí eu realmente tomei um susto, assim, inicialmente, ao mesmo tempo me senti muito agraciada, assim, por ele ter pensado em mim, por ele ter me escolhido. Poxa, a gente já tinha feito Capitu Que é outro e, papel intenso. e já tinha sido, assim, tão maravilhoso. Então eu fiquei assim. Só que aí a gente não falou mais nesse assunto. E muitos anos se passaram. E quando foi em 2017, aí ele me chama mesmo para começar a preparação para o filme, porque o filme de fato iria ser realizado e tinha chegado a hora. Então nesse momento eu voltei para o livro. Então foi muito tempo, né? Assim, porque quando eu li pela primeira vez, que eu tinha 28 para 29, quem me deu de presente o livro foi o Luiz. A gente estava fazendo Esperança, uma novela que foi a novela que eu conheci o Luiz, foi o nosso primeiro trabalho juntos. E no final da novela ele falou, olha, eu vou te dar esse livro, toma, eu acho que você vai gostar. E me deu de presente, escreveu para Maria Fernanda de Luiz, 2002, tá lá, eu tenho esse livro. E só que era o final da novela, então quando eu comecei a ler, a novela já tinha acabado. Então, assim, eu nem compartilhei com o Luiz o que eu estava achando do livro, ou nada. Ele já estava em outro projeto, no Rio de Janeiro, eu lá, em São Paulo, vivendo minha vida. Então, existe uma trajetória aí. Não é uma história que começou quando, em 2017, ele me telefona dizendo, vamos fazer o filme. É algo que tem uma história aí de décadas, de 2 décadas. E durante esse tempo todo, né, a gente foi fazendo vários trabalhos juntos. Nós temos uma história de muitos projetos realizados. E eu acho que isso tudo também foi criando entre nós uma interlocução artística, sabe? Uma afinidade, uma confiança, é tudo isso, é uma estrada longa para chegar num filme como esse. Por quê? Por quê, Luiz? Conta pra mim. Não tem porquê. Tem a necessidade, né?
A necessidade é que funda a linguagem, que funda o modo de fazer. Você tem tanta necessidade de fazer que você cria um modo de fazer. Se alguma coisa é infilmável, ela está sendo excluída de um modelo único do mercado, tá certo? E os filmáveis, então é infilmável em relação a esses filmáveis. Então eu vou olhar para os filmáveis também. Eu olho para os filmáveis e não me interesso pelos filmáveis. Me interesso mais pelos infilmáveis. E quando me aproximo do infilmável, percebo que ele não é infilmável, que ele é filmável, que ele está me pedindo para ser filmado e eu sou afetado pela estranheza dele, entende? Pela alteridade dele, pela subjetividade única daquela coisa infilmável. E se me afetou, se torna filmável. Eu a partir daí começo a ter visões, então ele começa a se constituir na minha cabeça e negar totalmente essa classificação de infilmável. Eu acho que é possível ler esse livro e sentir no corpo, sentir mesmo no corpo, em partes do corpo, algumas sensações que você só experimenta lendo o livro. Eu acho que quando a gente fez essa transposição, a gente não usa muito a palavra adaptação, porque a gente não mudou a história, a gente não criou personagens novos, a gente só potencializou alguns personagens que eram, eu considero, esquecidos um pouco, totalmente, talvez pelas sinopses, né? A gente pode falar um pouco disso, especialmente da Janair, que é uma personagem que eu acho muito relevante, e que era muito pouco citada. Então eu acho que o olhar feminino, no caso de uma roteirista, de alguém que trabalhou com o texto, junto com o diretor, realmente foi ombro a ombro. Assim, a gente trabalhou não só antes da filmagem, juntos o tempo inteiro. Durante a filmagem, ele me levou para o set, então acho que tinha esse olhar feminino também ao lado, né? Entre ele e a Maria, ou junto com ele e a Maria, quase que tinha uma comunhão ali de criação, Maria Fernanda, e na montagem também. Eu fui para a montagem, antes dele entrar na montagem, eu fiquei 4 meses trabalhando no texto, com as cenas já filmadas, então quase que fazendo um roteiro final com as imagens. E aí sim ele foi montar. Esse olhar feminino, ele passa inclusive dentro dessas relações, né? A Barata, que é uma personagem que todo mundo fala. Deve estar aqui nessas perguntas, né? Olha, talvez. Vou falar. A Barata, você não tem como saber qual o gênero da barata, se é macho ou fêmea. E a Clarice até nisso ela fala no livro, né? Como que não sabe se é macho ou fêmea, mas ela foi presa pela cintura, né? Ela fica ali agonizando, né? Pela cintura. E como ela pela cintura, né? Ela é uma fêmea. E quando ela olha para aquela barata, ela lembra também dos ovários dela mesma, da barata e dela mesma, e do aborto que ela fez, e dos filhos que ela não teve, que a barata teve, milhões, né? Ela está há milhões de anos, né? Esse livro muitas vezes era de uma maneira muito rasa, né? Traduzido descrito como a mulher que comeu a barata. Quando a barata, na verdade, é um portal, é um espelho, onde ela vai se vendo, ela vai vendo o outro, ela vai vendo ela mesma, ela vai vendo os preconceitos que ela tinha também em relação ao prazer feminino, que a gente nem falou disso, mas é um ponto também muito forte do romance, do filme. E realmente é surpreendente, assim. Mas eu acho que o filme foi feito para que o espectador completasse e nos surpreendesse, e se surpreendesse também no sentido da reflexão. É difícil sair desse filme sem refletir sobre a própria vida, né? Nem sobre o filme. Totalmente. Eu perdi alguma coisa que me era inútil. Como se fosse uma terceira perna. Uma terceira perna que me deixava como um tripé estável, mas que me impedia de andar. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser a pessoa que eu sempre fui, uma mulher com apenas duas pernas. Sei que é apenas com 2 pernas que eu posso andar, mas eu tenho medo e é difícil. Toda mulher sabe o momento onde você, nossa, perdi uma coisa que eu achei que era tão importante, mas
Mas, que me deixava estável. mas porque às me vezes deixava estável, Exato. segura, mas me paralisava. Exatamente. Entende? Estável Então, e parada. Eu acho que as mulheres, assim, pelo que eu tenho percebido, elas imediatamente se identificam com essas questões. Eu, um dia conversando com um escritor amigo, Ariano Suassuna, que também perdeu o pai com 4 anos de idade, a mesma idade que eu perdi a mãe. Estávamos sentados no chão da casa dele, em Recife, recortando uma peça, um texto de uma peça dele para colar num outro papel. E aí ele chegou para mim e falou assim, ele tinha uma voz rouca, né? Fernando, quantas imagens você tem da sua mãe? E nunca ninguém tinha me perguntado isso. Quantas imagens eu tenho da minha mãe? Imagem que ele estava perguntando aí dentro, né? Aqui dentro. E aí então eu congelei assim e voltei o filme, rebobinei e só encontrei uma. Aí eu falei, E aí ele falou brincando comigo assim, eu sou um homem, não falou brincando, ele falou sério, eu sou um homem mais rico do que você. Eu tenho 3 imagens do meu pai, você só tem uma da sua mãe. Aí ele abaixou a cabeça, eu abaixei a cabeça, continuamos corta e cola, corta e cola, corta e cola, corta e cola, corta e cola. E aí ele levantou de novo a cabeça e falou, desculpe, uma brincadeira. Somos 2 mendigos. Eu tenho 3 moedas e você tem uma. Então, esse espaço oco, né, esse vazio, né, dessa única imagem, eu fui tentando encontrar outras imagens através do contato com família, tia, irmã de minha mãe, etc. E nenhuma delas me satisfazia, me completava totalmente, né? E aí, quando eu conheci as imagens da Clarice, as fotos da Clarice, eu achava que era por ali. O corpo, a altura, o olhar, tinha alguma coisa assim de figura também feminina esguia. E eu comecei a colar essa figura da Clarice nesse painel do que seria minha mãe das outras imagens, entendeu? Isso muito cedo. E não conhecia nada, não tinha lido nada, e isso durou muito tempo, talvez tenha durado mais de 10 anos, essa necessidade, essa brincadeira de colar a Clarice na minha mãe, entende? No nome da minha mãe. E no afeto, consequentemente, então já começava a nutrir, né, subterraneamente um afeto entre essas 2 figuras. Não sou especialista de Clarice, não conheço a obra completa de Clarice, li muito pouco em relação à produção dela. 64 era um momento complicado para as mulheres e complicado para o Brasil, né? A gente está falando que foi feito durante o período do regime militar, num contexto que obviamente influenciava os leitores. Então você lê aquilo, você reflete sobre a prisão, sobre o cárcere, sobre o momento de explodir, sobre o momento de comer a barata. E aí, exatamente esse é o lugar que eu queria te perguntar agora. Quando você olha para o filme agora e você pensa no contexto que a gente vive social, para não falar político, mas já tendo principalmente o contexto social, e a contexto das mulheres, qual que você acha que dá para falar? Como você acha que essa correlação ela existe? Eu acho que quando o livro foi publicado, né, muita coisa do que a gente trouxe para o filme ou criou, tem muita criação, né, a partir dessas entrelinhas. Por exemplo, 1964, o fato dele ser publicado nesse ano, né, marcante, a gente está fazendo agora, que completou dia 31 de março, 60 anos do golpe, né, no dia 31. Então, nada disso podia ser ignorado. E ele não está tão evidente no romance, né? Essa questão, por exemplo, do golpe militar, afinal também o livro foi escrito antes sim. Mas provavelmente ela já sentia o que você sente, o que vem pela frente, né? O artista ele está sempre muito sensível, mas ela tem em algumas
eu digo, senhas e alguns símbolos. Por exemplo, ela fala do amor do feriado nacional, ela usa muito essas expressões assim, do verde, o militar, não usa a palavra militar, mas fala muito. Então a gente, sobre a figura de autoridade. E no caso de... Não tinha como a gente transpor para o cinema sem considerar a visão do mundo hoje, né? O Brasil mudou completamente de 64 para cá, embora nós ainda enfrentemos as mesmas questões, né? Mas a consciência mudou muito. Então, em relação à ditadura militar, ela vem para o filme, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, a personagem, ela folheia uma revista de época, que no filme está com notícias da época, de uma revista da época, que era exatamente do militarismo. E não fala do golpe, não é tão explícito, mas é dos militares tomando as ruas, né? Então isso ganha uma camada política evidente no filme, assim como tem uma bandeira do Brasil colada na porta do quarto de empregado. Exatamente. E eu não sei se você sabe, mas aquela bandeira, ela pertencia àquele apartamento. Ela estava lá quando a gente visitou a locação. Que legal. Tinha uma bandeira recortada de jornal, uma bandeira colada, sabe-se lá por quê, naquele quarto. E o Luiz Fernando optou por não tirar, né? Não retirar aquilo, exatamente para usar aquilo como uma metáfora mesmo. Do nacionalismo, sim. E uma metáfora, uma crítica mesmo, né? A toda a estrutura, né? Da sociedade brasileira. Esse apartamento como a gente tem ainda hoje, é uma reprodução de uma arquitetura escravocrata, né? No caso moderno, que é essa arquitetura dos apartamentos, né? Que nós temos os apartamentos dos quartos de empregados. Exato. E nós temos empregadas que ainda hoje dormem nas casas de suas patroas. Não tem vida, né? Podem até estar recebendo hoje em dia, a gente teve uma melhoria, porque elas recebem alguns direitos, mas cadê o direito a experiência de vida, o descanso realmente absoluto, subjetividade. né? Quando eu entrevisto as pessoas, elas falam, o que eu percebo é que existem 3 filmes. O que você projetou quando você leu, quando tem contato com aquele material, você pensa e elabora. O que você grava e depois o que as pessoas assistem. O que tá lá. Exato. Então são 3 experiências sobre aquele filme. Eu vou te dizer da sensação que eu tenho hoje, tá? Porque isso também vai mudando, como você mesmo está propondo na sua pergunta. E eu tenho a sensação de que ele chega no momento mais exato que ele poderia chegar, assim, porque a gente tá fazendo 60 anos do golpe militar. A gente, em 1964, todas as questões sociológicas que o livro tem, não nas entrelinhas, nas linhas, porque tudo está escrito. Exato. Tá? Isso não era lido. Nós, enquanto corpo social, enquanto sociedade, a gente não tinha a capacidade de ler aquilo. Talvez também não poderíamos, porque estávamos em plena ditadura, né? Tinha uma situação, mas mesmo assim você tem ensaios, artigos, escritos, estudos. Isso não foi visto. O livro foi considerado introspectivo, intimista, assim, existencialista, né? E tal. Mas não foi feita essa leitura. E não é uma leitura de entrelinhas, é uma leitura das próprias linhas. Tudo está escrito. Ela diz: no dia anterior, a empregada se despedira. E as pessoas vão escrever ainda hoje que a empregada foi despedida. Após despedir a sua empregada, ela resolve arrumar Não! A empregada é sujeito da ação. Então, assim, como isso acontece? É uma questão de mentalidade. Ela vai usar o termo invisível, porque ela usava um uniforme marrom ou preto que a tornava invisível. Isso é um vocábulo da nossa discussão atual. Super. A invisibilidade. Super. Então tudo já estava lá. Ela fala que habitava o topo, né, a mais alta camada de uma superestrutura, porque ela morava na cobertura de um prédio no Rio de Janeiro. Então todo esse vocábulo estava lá. A gente hoje pode discutir e fazer essas conexões.
E nós não só podemos, mas nós devemos, nós temos a obrigação. E eu acho que o diretor jogou uma luz, né? Nesse aspecto sociológico, porque antes dela se defrontar com ela mesma, com a barata, com o questionamento de todos os dogmas, da moral, da religião, enfim, de todo esse sistema no qual a gente vive, a gente está inserido, ela vai se confrontar com a questão da luta de classes, da racialidade, e é através deste quarto de empregada, é dentro deste cômodo que tudo vai acontecer. Então, é isso, é diante desse livro que a gente está, é diante desse filme também que a gente está. Essa é a discussão, e essa discussão é muito atual. É muito atual. Eu acho que é agora que a gente pode fazer essa discussão. Talvez não fosse antes, não fosse lá em 1964. Eu acredito no filme que se dá entre você e a tela de cinema, entendeu? Quer dizer, se a linguagem é uma linguagem aberta, o filme projeta em você, ele fustiga a sua imaginação, entende? Ele exercita a tua imaginação para te dar a liberdade de você imaginar. Então primeiro vem uma luz por trás da sua nuca, que já é uma coisa muito importante, de vir uma luz eletrônica da televisão que vem da frente e bate na tua cara, assim como se fosse um tapa. Né? Então a luz ela passa pelo teu sistema límbico, não é pela tua testa. Ela vem aqui do teu inconsciente, onde você armazena os teus sentimentos, suas emoções, sua memória, todo o seu sistema emocional está aqui na tua nuca. A luz vem de lá, ó, passa por cima dela, e projeta lá na frente, em luz, né? E volta para você. Então, se esse filme tiver uma linguagem aberta, no sentido de te convocar a imaginar, né? A coautoria do filme, você vai projetar coisas também, não vem só de lá, você projeta daqui para lá também. E no meio do caminho entre você e a tela se dá o verdadeiro filme. A literatura da Clarice, eu acho que ela permite, acho que é por isso que a gente ama tanto a Clarice, ela permite que o leitor imagine, que o leitor complete a criação, que o leitor não está tudo dado, tudo posto, tudo defendido. Eu acho que ela conta com a inteligência e com a capacidade de imaginação. Para completar a história. E eu acho que nesse sentido o filme também dá continuidade a esse exercício de linguagem, né? Muito obrigada, Maria. Viu?